Ontem foi muito bom. Eu recebi dezenas de mensagens, de palavras de incentivo a respeito da aula de ontem, vários elogios. Olha, que eu fiquei, confesso para vocês que falar desses dons, né, principalmente do de línguas e interpretação de línguas, é um grande desafio. Eu sei disso, e sei que havia bispos e pastores assistindo a live ontem, e eu sei que há uma responsabilidade enorme em cima disso. E ontem eu dormi tranquilo quando eu li todas as mensagens que vocês me mandaram. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês não sabem o quanto é importante cada comentário, cada curtida, cada mensagem de incentivo, cada crítica, né? Cada opinião. É muito importante para mim, que para esse ministério, né? Que é do ensino, né? Então é muito importante. Não, na segunda nós não teremos outra sequência de live, ainda não. Vocês perceberam que a última série de lives que nós fizemos foi da história da música, e eu estava aguardando um direcionamento de Deus, e o Espírito Santo me direcionou a falar dos dons. Agora, claro, vamos entrar novamente em oração para podermos ver qual é o direcionamento que o Senhor tem para nós, para essa série de lives, né? Isso é muito importante. Rosimeire, um grande abraço, que bom. Juliana está aqui, ela disse que perdeu 2 dias, mas Juliana, no meu feed do Instagram tá lá todas as lives, graças a Deus por isso, tá todas as lives lá para você conferir, tá bom? Pastor Isaac de Recife, Marcinha, graça e paz. Grande Marcos está com a gente também, graça e paz, meu irmão, graças a Deus. A pastora Maria está sugerindo aqui uma série de lives falando sobre louvor e adoração. Ué, quem sabe? É uma excelente sugestão. Nós já temos um conteúdo interessante para poder falar aí em 5 lives também. Quem sabe? Pode ser que seja aí uma resposta de oração. A pastora Rosa está dizendo que essas lives dessa semana foi resposta de oração. Eu fico tão contente de ler isso, porque eu vejo que Deus está no comando mesmo de todas as coisas. Obrigado, Juliana, pelos comentários. Muito obrigado. Graças a Deus. Vamos lá, queridos, vamos começar então, vamos fazer uma oração. Eu quero convidar você, se você tiver condições de pegar a sua Bíblia, já deixar ela do seu lado, que nós vamos abrir, vamos ler, e convidar você agora a fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo que continue nos dando graça, sabedoria e discernimento, e que o Espírito Santo a cada dia possa nos agraciar com um conteúdo fresco e novo da palavra de Deus. Amém, irmãos? Espírito de Deus, obrigado. Mais uma vez estamos nesse último dia aqui com dezenas de pessoas assistindo essa última live. Senhor, como tem sido bênção poder estudar esse assunto, porque a gente tem percebido a necessidade que a igreja tem, ó Deus, de reavivar os dons e ter um conhecimento bíblico daquilo que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por esses presentes. Nós somos tão gratos a Ti por esses presentes que o Senhor tem nos dado, porque nenhum desses presentes nós merecemos. Ai de nós se não fosse a Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu cuidado na minha vida. Obrigado pelo Teu cuidado com a minha família, com a minha esposa, com os meus discípulos. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado na vida de cada pessoa que está assistindo agora essa live. Muito obrigado, Senhor. Pai, que tudo que fizermos possa glorificar o Teu nome, Jesus. É o que nós Te pedimos, no nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, queridos. Nós hoje temos aqui alguns dons. Nós vamos compartilhar o dom de misericórdia, dom de servir, dom de liderar, dons de cura, dons de milagres. Amém, irmãos? Então nós vamos fechar aqui, e para aqueles que ficarem até o fim comigo aqui na live, eu vou mandar para você uma tabela, um teste de dons espirituais. Esse teste nós conseguimos, esse teste há uns 5 anos atrás,
e ele é muito interessante porque você consegue perceber quais os dons que você tem. É uma análise, são 95 perguntas que você precisa responder e depois cruzar as informações e saber quais os dons que você tem. Vamos começar por dom de misericórdia? Bem, o que é a palavra misericórdia? De acordo com o dicionário léxico grego Strong, que é o mais conhecido, a palavra misericórdia vem do grego eleo. E essa palavra significa ter misericórdia, ajudar alguém aflito ou que busca auxílio, ajudar o aflito, levar ajuda ao miserável, experimentar misericórdia. Muito interessante, nós vemos na palavra de Deus que Deus é rico em misericórdia. Nós podemos conferir que Jesus também teve misericórdias dos mais fracos, dos miseráveis. Jesus teve misericórdia. E agora nós temos o Espírito Santo nos presenteando com esse dom, o dom de misericórdia. Bem, esse dom ele é muito interessante, porque quem tem o dom de misericórdia, ele se compadece mais do que os outros. Ele se compadece dos outros cristãos. E não só dos cristãos, ele se compadece com muito mais diligência com qualquer pessoa do que um cristão comum, uma pessoa comum. Ele não apenas se compadece, mas quem tem o dom de misericórdia, ele sente a dor do outro. Olha que tremendo isso. Ele também quer compartilhar aquilo que ele tem com o necessitado. Nós podemos olhar o grande exemplo que Deus nos dá na palavra no registro de Lucas no capítulo 10. Não dá tempo da gente ler no verso 25 a 37, na parábola do bom samaritano. A gente vê ali o samaritano tendo misericórdia daquela pessoa, não é? Então, ele prestou ajuda, e ele não só ajudou, mas ele deu banho, ele gastou dinheiro, ele pegou o seu dinheiro e investiu e pagou ali uma noite para aquela pessoa, ou noites para aquela pessoa. Então, quem tem esse dom, ele se compadece. Olha, todos nós devemos compadecer uns dos outros, mas nós sabemos que quem tem o dom de misericórdia, ele se compadece muito mais. Eu vejo esse dom na vida da minha esposa, da Raquel. A Raquel tem esse dom. A Raquel, irmãos, para você ter uma ideia, a gente está andando de carro, se ela vê um acidente, ela para, ela quer prestar socorro. Talvez você fale, Israel, mas é muito fácil para a Raquel é enfermeira. Sabe o que é interessante? É que esse estudo aqui, pessoal, deixa eu explicar algo para vocês. Esse estudo, eu escrevi ele há 5 anos atrás. Eu gastei 1 ano de pesquisas. Então eu não pesquisei só livros, eu pesquisei, fiz pesquisas consultando pessoas. Foi 1 ano de pesquisa. E o que eu percebi é que geralmente quem tem o dom de misericórdia, ele tem naturalmente uma tendência a profissões ou departamentos ligados a prestar ajuda, a ação social. Por exemplo, a Raquel é apaixonada por enfermagem. A Raquel ama cuidar das feridas dos outros. E quando a Raquel converteu, Deus deu a ela o dom de misericórdia. Olha para você ver, ela já tinha uma inclinação natural, mas quando ela converteu, ela recebeu o dom de misericórdia. Ou seja, de alguma forma, Deus potencializou o talento dela, aquilo que ela já tinha como inclinação. Pessoas que têm esse dom, qual é o melhor lugar para elas dentro da igreja? Na assistência social, não é? Então, na nossa igreja local, por exemplo, nós temos a ação social ali, doamos cestas e tal. Quem tem o dom de misericórdia, ali é o lugar dele, porque ele vai se sentir feliz, ele vai se sentir plenamente satisfeito atuando naquela área, porque ele se compadece do outro. Então a Raquel, para você ter uma ideia, irmãos, eu não tenho esse dom, eu vou deixar claro. Na verdade, eu passei a semana toda falando que eu não tenho vários dons, né, gente?
Mas a Raquel, ela é assim, ela vê algumas crianças vindo com o mesmo calçado todo domingo, ela fala assim, fulano tá sem calçado pro filho dela. Eu falei, meu bem, como que você percebeu isso? Ah, eu já tô percebendo isso já tem várias semanas. Gente, só quem tem dom de misericórdia que percebe essas coisas. Aí ela vai lá, vai na loja, compra roupa, compra calçado, entende? Ela doa. A Raquel tem um prazer enorme em ajudar o próximo. Quer dizer, dom de misericórdia, não é? Você é assim? Se você sente plenamente feliz em ajudar o próximo, com certeza você tem esse dom. E Deus quer te usar nesse dom. Então, de repente, faz uma análise. Em qual departamento da igreja, em qual área dentro da igreja você está servindo? De repente, a área social, talvez a sua igreja não tenha área social, que seja você, então, que abra esse departamento. Esse departamento é muito importante, irmãos. Porque tem muitas igrejas que estão rodeadas de pessoas carentes. E a igreja tem a obrigação de ter relevância nesse aspecto no bairro que ela está inserida. Entende? Então, por isso precisamos que nós, os pastores, precisam identificar quem são esses irmãos que têm o dom de misericórdia e colocá-los nesses departamentos. Quais são as características que eu pesquisei de pessoas que têm esse dom? Ele dificilmente dorme com a ira, dificilmente, a Raquel ela tem isso também. Ele não guarda rancor, não guarda. Ele não se preocupa nas causas daquela dor, mas o seu foco é em sarar logo aquela dor. Ele acredita mais nos outros do que os outros cristãos normais, como eu e você. Não é? Eles acreditam muito mais. Ele não importa de socorrer quantas vezes for necessário. É impossível não amar uma pessoa que tem o dom de misericórdia. É impossível, irmãos. Todas as pessoas que têm esse dom, eles são amáveis, não é? Eles expressam amor na vida daqueles que estão em crise e em miséria. Eles são sensíveis, eles são bondosos e frágeis. Isso é interessante. E dificilmente pedem ajuda para si. Por isso que eu não tenho esse dom, irmãos. Eu não me encaixo quase nada aqui. Misericórdia, né, gente? Eu tenho orado e pedido ao Senhor que me dê esse dom. Porque esse dom, nós vemos esse dom claramente na vida de Jesus. Jesus foi misericordioso. Irmãos, a misericórdia, todos os dias a misericórdia visita a nossa vida. Não é, irmãos? E quando o mundo de hoje carece de pessoas misericordiosas. A Bíblia diz que bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É interessante, quem tem esse dom, ele não é julgado, as pessoas não julgam ele, não julgam ela, e quem tem esse dom, ele sempre é alcançado por misericórdia. É tremendo, irmãos, é tremendo. Deixa eu ler aqui alguns comentários aqui. A Dalila tá falando, boa noite, Dalila, tá dizendo que eu quero esse dom porque eu acho que eu não tenho. Então, o pastor Isaac está dizendo que esse dom nos leva para mais perto de Jesus Cristo. É verdade. Olha que tremendo isso, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, vamos continuar então, ok? Vamos falar então do próximo dom, o dom de liderar. Este dom, ele tem seu nome de uma palavra grega que traz em si a ideia de guiar, pilotar ou dirigir. Algumas traduções na palavra de Deus mostram dom de administrar, como está, por exemplo, em 1 Coríntios no capítulo 12, lá no verso, deixa eu ver, no verso 1 Coríntios 12, eu acho que é o 12, 28. Ok, aqui, ó, isso mesmo. Nós lemos ontem, ele diz assim: assim na igreja Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo profetas, terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres. Os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, dom de misericórdia,
e os que têm dons de administração. Então a NVI trata como administração. O que é este dom afinal? Quem possui esse dom, ele tem características peculiares, e qualificações também. Ele precisa observar algumas qualificações. Primeiro, ele deve liderar com zelo, ele é uma pessoa humilde, ele é dedicado, ele é gentil, e geralmente quem tem esse dom, ele tem graça no falar, ele tem graça, ele é firme, ao mesmo tempo ele é firme, convicto, e essas pessoas têm uma predisposição espiritual enorme para ser exemplo, eles dão bom testemunho, tá certo? Então, o dom de liderar é exatamente pessoas que têm uma facilidade espiritual, uma capacitação espiritual transcendente para dirigir projetos, dirigir empreitadas espirituais, ministeriais, administrativas da igreja. Ele tem uma capacidade espiritual tremenda para isso. São grandes líderes, são modelos, são exemplos, não são pessoas arrogantes, certo? Olha o que Charles Spurgeon faz, ele faz um alerta a respeito da liderança quando é exercida fora da palavra, porque a gente vê isso. Charles Spurgeon diz que uma liderança fora da palavra de Deus é um ato mais suicida que uma igreja pode cometer. Deixa eu falar algo importante aqui. Irmãos, quem deve estar à frente, liderando os departamentos, liderando as células, de preferência quem tem esse dom. Quem tem esse dom, irmãos, ele naturalmente, e eu digo de modo espiritual, ele o faz debaixo de muita graça. Infelizmente a igreja tem experimentado um gosto amargo nos seus resultados, porque coloca pessoas que não têm esse dom à frente de áreas importantes da igreja. Entende? Então, você, pastor, precisa ter esse cuidado. Quando for colocar alguém à frente de uma área da igreja, perceba se essa pessoa tem o dom de administrar, o dom de liderar. Entende? Nós vemos hoje, infelizmente, que há vamos dizer assim, uma comparação ruim. De um lado a Bíblia fala que há o corpo de Cristo, mas o que a gente vê hoje na realidade é o que? As instituições. De um outro lado nós vemos o que a Bíblia diz de ministros. Deus levantou ministros. Do outro lado, na nossa realidade nós temos o que? Profissionais. Então, em vez de colocarmos pessoas, ministros, separados de Deus, para administrar algo, a gente coloca profissionais para administrar aquilo. É um erro que nós cometemos. É um erro que nós cometemos. A Bíblia fala que existe o ministério, o apóstolo, o pastor, o profeta. Na realidade, o que nós temos visto? Nós temos visto que muitas pessoas estão atrás de títulos. Pessoas que não têm habilidade espiritual, não têm autenticação espiritual para exercer aquilo. Olha, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. De repente é por isso que a igreja está como está, porque nós pastores não valorizamos aquilo que a Bíblia diz. Se Deus deu dons espirituais para a capacitação do corpo, o que nós devemos fazer? Exatamente isso, buscar a direção do Espírito e identificar quem são essas pessoas capacitadas e colocá-las em suas funções. Só assim o corpo de Cristo, só assim a igreja vai funcionar de modo correto e eficaz, irmãos. Irmãos, por que será que a igreja reluta tanto contra esse assunto? Por que a igreja tem tanto medo? Por que tem tantos pastores com medo de ensinar sobre dons espirituais? Será que é porque a igreja vai perceber que o próprio pastor não tem chamado para aquilo? Será que o próprio pastor vai perceber, se eu trabalhar sobre dons espirituais aqui, eu vou perder muita gente, porque tem muita gente aqui que está fazendo o que está fazendo e não foi chamado para aquilo? Querido, querida, se Deus não te chamou para fazer algo, não faça. Deus te chamou para fazer o que você está fazendo? Faça. Mas se não te chamou, não faça. Não faça. Entende? Então essa é uma palavra de alerta para nós.
Deus capacitou o seu corpo, a sua igreja, preparou, arregimentou cada um dos seus filhos. Nós não podemos bagunçar a coisa, irmãos. Por isso que esse assunto é tão importante. Você vai perceber uma coisa. Você vai perceber que todos os dons espirituais, eles trabalham na contramão daquilo que mais nos prejudica: o orgulho, a soberba e o egoísmo. Você vai ver que quem tem o dom de misericórdia não é egoísta. Você vai perceber que quem tem o dom de servir, ele não é soberbo. Todos os dons, irmãos, a manutenção desses dons vai na contramão da carne. Agora, o que nós temos visto por aí? Nós temos visto pessoas profissionais, nós temos visto pessoas com títulos, pessoas que ganham um salário exorbitante para fazer uma coisa que nem foi chamada para aquilo. Então, irmãos, esse assunto ele é de extrema relevância. A igreja, eu faço votos e oro para que a igreja de Jesus acorde, e que ela perceba a importância desse assunto. Nós não podemos fazer nada sem a direção do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada. O que está faltando hoje na vida de muitos irmãos da igreja? Falta amadurecimento do fruto do Espírito. Eles têm o fruto do Espírito, mas são frutos verdes. Não amadureceu. Por quê? Não convive, não anda com o Espírito Santo. Por que os dons estão tão frios na vida de tanta gente na igreja? Porque falta um reavivamento. Reavivar o dom. E como que eu reavivo o dom? Me fala, Israel, a conferência que eu preciso ir, querido. Você precisa ir para conferência nenhuma. O que você precisa ir é para o seu quarto, fechar a porta, pegar a Bíblia e falar: Deus, reaviva os meus dons. Oh, Deus maravilhoso. É isso que nós precisamos, queridos. Por fim, o dom de presidir ou o dom de liderar, ele deve ser compreendido que não se trata de títulos. Quem tem esse dom não reivindica posição ou cargo no corpo. O dom de administrar, de liderar ou presidir é ajudar os outros a alcançar os seus objetivos. Agora, eu fico encabulado, queridos. Me perdoe aqui. Eu fico encabulado com a igreja pagar coach para ajudar os irmãos a alcançar o sucesso na vida. Querido, é só você ir atrás de quem tem o dom de liderar. Meu Deus, para onde nós vamos? Onde nós vamos parar, irmãos? Onde nós vamos parar com isso? Quem tem esse dom, ele é responsável em conduzir as pessoas, em estar à frente, em tirar as pedras do caminho. Amém, irmãos? Vamos para o próximo dom, o dom de servir. O quê? Mas não é todo mundo que tem que servir? Servir é uma responsabilidade de cada um de nós. Mas Deus levantou algumas pessoas com esse dom. De acordo com o dicionário, servir significa diaconeu. Diaconeu. Tremendo isso. É um servo, um atendente. Ele ministra alguém. Ele atende. É como se fosse um garçom. Ele atende às mesas. É interessante essa palavra. Ele ajuda as pessoas no que for necessário. Quem possui esse dom, ele serve com tanta beleza, com tanta destreza e habilidade, que ele atende às formas, às necessidades das pessoas de maneira singular. Este dom, ele é usado conforme as necessidades. Quem possui esse dom, ele é o primeiro a socorrer algo que está errado. Ele tem a sensibilidade para perceber as necessidades. Eu não tenho esse dom, eu não tenho. Mas quando eu ministro Reforma, esse estudo, porque esse estudo aqui, irmãos, ele dura 3 meses. Olha para você, eu estou aqui só passando por cima. É muito conteúdo. Mas quando eu ministro essa palavra, aí rapidamente vem alguém lá e leva uma água para mim. Eu falo assim: olha aí, tá vendo? Esse tem o dom de servir. Não é? Mas quem tem o dom de servir, ele se incomoda tanto que ele levanta logo e quer socorrer, quer prestar serviço com muita naturalidade. Ele não faz força para isso. Quem tem esse dom, ele percebe alguém abatido,
ele acode os idosos na escada com muita diligência, ele prepara a mesa da ceia sem você pedir, ele quer fazer isso, ele tem a disposição imediata para ir para os encontros, para os retiros, ele tem uma disposição especial em acudir situações das mais variadas, funeral, nascimento, conferência, ele tem uma paixão por cuidar das pessoas, seja ela crianças, idosos, jovens, ele tem essa preocupação. Quem tem esse dom, ele é tão preocupado em servir as necessidades físicas e materiais que às vezes as pessoas julgam eles até de naturais. Fala, não, esse irmão aqui, ele só fica preocupado, ele é Marta. Ah, irmãos, não faz uma coisa dessa, não. Não chama essas pessoas que têm dom de servir de Marta, não. É você que não precisa corrigir sua visão. Quem tem esse dom, geralmente, eu fiz essa pesquisa e geralmente quem tem esse dom, ele é julgado como alguém natural, que só preocupa com as coisas naturais. Não, queridos. É porque eu e você somos tão egoístas que a gente não consegue perceber que o outro precisa. Me desculpe. Mas Deus vai lá e levanta homens e mulheres com esses dons. Com esse dom maravilhoso. O dom de servir. Entende, irmãos? E se você tem esse dom, se você se identificou com esse dom, você não precisa... Talvez você foi até julgado por ser natural. Não fique assim. Sirva. Deus quer te usar, querido. Se as pessoas falarem para você que você é natural, não se importe. O que Deus diz a seu respeito? É isso que conta. Se Deus te capacitou com esse dom, prossiga. Amém? Deixa eu ver aqui algum comentário aqui, para a gente passar para o próximo dom aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Marcinha está falando que ama o dom de administrar. Bênção. Pastor Isaac está dizendo, uma igreja fora da palavra de Deus, ela se demoniza. Olha, forte isso, hein? O pastor Giovanni está dizendo, muitos querem ser a mão no corpo sendo o pé. Tipo assim. Pastor Juraci diz, o Watchman Nee diz que quem deseja liderar já foi reprovado por Deus. Quem não quer essa função geralmente são usados por Deus. Ok. Pastora Maria está dizendo medo de perder o seu lugar. Deixa eu ver se há algum aqui comentário. Gabigol está dizendo assim, logo como muitas igrejas virou comércio, em consequência colocam profissionais no ministérios. Tudo se encaixa, pastor. É isso, Gabigol. Você está percebendo agora? Quando a gente estuda isso aqui, a gente percebe, fala, para aí, ué. Aqui não é igreja, isso aqui é uma empresa. E aquilo ali não é o pastor, aquilo ali é o chefe. E aí, irmãos, está tudo fora. Berê está falando muito relevante, que nós sejamos despertados, em nome de Jesus. Jada está perguntando, será que esses pastores têm medo de perder o púlpito? Com certeza, Jada. Com certeza. Você, acertou no alvo. É justamente isso. Berê está dizendo, é incrível que quando a pessoa está no lugar certo, como tudo fica mais fácil e simples. É verdade. O Gabigol está dizendo, quem possui o dom de servir, creio que anda junto com o dom de misericórdia. É verdade, eles têm muito sinergia, com certeza. Pastora Maria diz, o Senhor diz que quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. Isso mesmo, bênção, graças a Deus. Vamos continuar então. Próximo dom, dom de contribuição. O que é o dom de contribuição? Você sabe que o dinheiro ele tem exercido a função de Deus no mundo. Pastor Neil Barreto diz que nós preferimos dar um dia de trabalho do que ofertar o dinheiro de um dia de trabalho. Isso é verdade. Nós preferimos ofertar muitas vezes o nosso tempo do que o nosso dinheiro. O apóstolo Paulo ele nos ensina na palavra de Deus sobre o dinheiro, citando, muito interessante esse texto, gente, citando os macedônios para coríntios, porque os coríntios eram provavelmente uma igreja muito próspera, mais do que os macedônios, mas ele usa os macedônios para dizer, eles contribuíram mais do que suas posses, para mostrar que os coríntios precisavam contribuir mais. Muito interessante isso, porque o apóstolo Paulo chama o dom de contribuir como o excelente dom. É o único dom que o apóstolo Paulo diz que é um dos dons mais excelentes que tem, o dom de contribuir. Interessante. A igreja de Coríntios, uma igreja cheia de dons,
mas era com coração duro e com o bolso fechado. E aí os macedônios que eram pobres dão ofertas, ajudam o ministério de Paulo, e Paulo diz: olha só, esse dom ele é excelente, isso é tremendo. Quem tem esse dom, ele faz com muita facilidade, ele é generoso, ele é motivador, ele procura e vai atrás de onde ele vai colocar o dinheiro. Deixa eu falar algo para você aqui. Pelas minhas pesquisas eu percebi que quem tem esse dom, ele sempre tem dinheiro. É incrível, ele tem uma facilidade para ter um dinheiro. Talvez você agora aí está pensando, vou orar por esse dom. Você já não vai receber, tá, querido? Você já não vai receber esse dom. Porque quem tem esse dom, ele não é apegado com dinheiro. É incrível, ele não é apegado. Por isso ele tem. Por isso ele tem muito. Agora, por que existe esse dom? Certamente, escute isso. Certamente porque nós somos apegados a não dar, a não ajudar com o nosso dinheiro. Por isso Deus levanta pessoas com esse dom. Se não houvesse pessoas com esse dom, com certeza a igreja de Jesus não teria chegado onde chegou. Por quê? Porque eu e você, que não temos esse dom, não teríamos a capacidade de sustentar o ministério. É ruim falar isso. Eu tenho o testemunho sobre isso. Certa vez eu estava ministrando, eu vou correr aqui por causa do tempo, mas certa vez eu estava ministrando, tocando, e eu estava enfrentando uma dificuldade tremenda, algumas perseguições dentro da minha família e tal, dentro da igreja também, do ministério, e eu estava muito aflito, muito triste. Irmãos, há muitos anos atrás eu orava por uma unção que eu denominei unção de José. Foi coisa minha, eu e Raquel. E aí eu pedia isso nas minhas orações: Senhor, me dê a unção de José. O que eu estava querendo dizer? Senhor, eu quero ter o dom a unção de administrar riquezas, de ter condições de sustentar pessoas e tal. E o que aconteceu? Eu estava tocando esse dia e uma pastora passou assim, ela não me conhecia, nem eu conhecia ela, eu estava numa igreja diferente. Aí ela voltou assim, pôs a mão na minha cabeça e me deu uma palavra. Falou: olha, Deus manda te dizer que Ele está olhando para as perseguições que você está passando, que essas perseguições é que nunca faltará na sua vida pessoas que queiram atingir você com pedras. Sempre terão pessoas que vão querer atingir pedras em você. Então, não se preocupe, olhe para mim. Essa era a palavra que eu estava recebendo. E aí ela continuou. Deus, a palavra dizia assim: eu, o Senhor, tenho ouvido o seu pedido. Tu me pedistes a unção de José. Irmãos, aí eu parei. Eu falei: opa, peraí. Que negócio é isso, Só eu e a Raquel orávamos isso em casa? Como assim? E aí essa pastora falou, Deus usando essa pastora disse: tu me pedistes a unção de José, eu te darei a unção de José. Tu administrarás riquezas incontáveis. Você terá muito dinheiro. Irmãos, isso já tem uns 8 anos. Eu pensei que isso ia acontecer nos próximos anos. Você não? Se você recebesse uma palavra dessa, você não ia pensar também, não? Eu falei: gente, pronto! Graças a Deus, vou ficar rico. Já se passaram 8 anos. O que aconteceu? De lá para cá, o que eu tenho percebido? Deus, a cada dia, a cada situação, a cada ano, tem feito de mim um homem menos apegado ao dinheiro. E Deus tem trabalhado, e isso não tem sido fácil para mim. Eu sou uma pessoa, irmãos, vocês não, vocês são tudo perfeitos, mas eu sou uma pessoa ainda apegado com dinheiro. Então, se eu tenho 30 reais na carteira, eu não vou ajudar a pessoa no semáforo. Ao longo desses anos, Deus tem me ensinado: pega e dá. Pega e dá. Toda semana, irmãos, eu digo isso para a glória de Deus. E eu ainda estou sendo transformado. Mas toda semana eu pego um dinheiro e falo: Deus, quem é que o Senhor quer que eu entregue? Aí eu ando na rua, vou no carro, meu coração queima por uma pessoa, eu vou lá e falo: Deus mandou te entregar. Mas o que eu tenho percebido? Deus está trabalhando na minha vida. E eu acredito que a palavra dele ainda vai se cumprir.
Mas para ela se cumprir, eu preciso ser desapegado do dinheiro. Talvez esse exemplo, esse testemunho possa edificar você também. Faça isso. Quanto você tem na sua carteira aí agora? Talvez você tenha 10 reais, 15 reais. Você já pensou em amanhã cedo sair na rua e entregar isso para alguém? Para qualquer pessoa, falar, não, Deus mandou te entregar. Você já pensou em fazer isso? Irmãos, para quem é apegado com dinheiro, isso é um tiro no coração. Mas, irmãos, eu tenho aprendido coisas tremendas com esse hábito. E como Deus tem me prosperado. Quem está perto de mim sabe como Deus tem me prosperado. Esse é o caminho. Provérbios diz que quem é generoso será visitado com generosidade. Glória a Deus. Vamos para o próximo dom. Dons de cura. O que são esses dons? Deixa eu ler aqui se tem algum comentário para a gente passar para o próximo dom aqui. Deixa eu ver. Não há nenhum aqui, nenhuma pergunta, nada, né? Então, vamos continuar. Palavra cura no hebraico é Rafá, Jeová Rafá, Deus que cura, né? Tornar saudável. No grego, essa palavra chama terapeu, que significa sarar, curar, restaurar a saúde, e ela pode ser traduzida também por Iaomai. Iaomai quer dizer curar, sarar, tornar perfeito. Muito interessante isso. Qual é o propósito de Deus em curar a pessoa? Note você o seguinte, por que a Bíblia chama de dons de cura? Porque a cura aqui não se trata só de enfermidade. A pessoa que está endemoniada, a Bíblia trata essa pessoa como enferma. E quando ela é liberta, ela foi curada. Você vai perceber isso, não dá tempo da gente citar, mas nos textos dos evangelhos, quando Jesus vinha lá e expulsava o demônio, o texto dizia assim, e ele foi curado. Então por que é dons de cura? Porque essa cura se trata de cura de enfermidades, cura da alma, cura da mente, cura espiritual. É a pessoa que está debaixo de opressão e ali Deus vem e traz alívio. Ela foi curada. Então, existem pessoas que Deus capacitou de modo sobrenatural para ministrar aos outros e elas serem curadas. Esse dom, eu percebo que esse dom ele caminha muito próximo de que tem o dom de palavra de conhecimento. Quem tem esse dom de palavra de conhecimento geralmente tem ali uma forte tendência a ter esse dom de cura também, ou dons de curar. Qual é o propósito da cura? Wayne Grudem diz que algo muito interessante sobre isso. Ele diz que os dons de cura têm 4 propósitos basicamente. Primeiro, eles servem para autenticar o evangelho. Como assim? Você vai perceber nos escritos da palavra de Deus que quando houve cura, logo depois as pessoas se converteram. Olha que interessante, eles se converteram. Então, você vai perceber que o dom de cura ele é um sinal que autentica o evangelho. Então, é muito interessante se você pegar uma pessoa que tem dom de cura e levar ele para a célula. Porque lá Deus vai usar, vai trazer cura e pessoas vão se converter. Segundo propósito, ele é um ato de misericórdia de Deus, trazendo conforto e saúde para os que sofrem. Terceiro propósito, eles capacitam as pessoas para o serviço ao remover impedimentos do ministério. Você percebe que tem pessoas que têm muitas enfermidades e isso impede elas de romper no ministério. Deus vai lá e levanta outros cristãos com dons de curar para realmente remover esses impedimentos. E quarto e último propósito, os dons de cura devem promover a oportunidade para que Deus seja glorificado. Eu percebo algumas pessoas que não têm o dom de curar e ora e fala, Deus, em nome de Jesus vai curar, porque eu declaro e nada acontece. A melhor oração que eu tenho percebido é, Senhor, se tu quiseres curar, cure. Porque o dom, ele é submisso ao dono do dom. E o dono do dom não é quem recebeu, e sim quem dá. Amém, gente?
os que possuem esse dom devem saber que, mesmo possuindo esse dom maravilhoso, precisam estar à disposição de Deus, que é soberano, para ter o sim ou não. Tá? Então é possível que a pessoa tenha um dom de cura, ele ora e a pessoa não é curada. Por quê? Talvez Deus não quer curar aquela pessoa naquele exato momento. Ah, mas como isso é possível? É possível sim, gente. O dom sempre está sujeito ao dono do dom, que é o Espírito Santo. Você precisa entender isso, tá certo? O dom de cura, especificamente, é para proveito de outros e muitas vezes quem tem esse dom não desfruta desse dom. É interessante. Eu fiz algumas pesquisas, por exemplo, Kathryn Kuhlman, ela foi usada muito na década de 70 com esse dom. E ela morreu de um problema cardíaco. Ou seja, a pessoa que tem esse dom não opera nela, opera nos outros. Olha que tremendo isso, gente. É muito interessante. Agora, talvez a pergunta e se Deus não curar? Eu tenho o dom, mas Deus não curou. Eu passei, foi vergonha. Não passa vergonha não. De repente, você não sabia disso ou você se equivocou. Você precisa saber que todas as vezes eu tenho o dom de ensino. Quando eu ensino, eu não fico convicto que as pessoas saem de lá entendendo, mesmo tendo dom. Não, eu preciso entender que esse dom, ele está submisso e sujeito ao dom do dom. Se Deus quiser te ensinar usando a minha vida, ele vai te ensinar. Amém, gente? Então, isso é muito importante. Olha o que Billy Graham, gente, tem um livro sobre dons espirituais. Eu vou pegar o nome, no final, amanhã eu vou colocar no meu feed todos os livros que eu pesquisei sobre dons espirituais, Espírito Santo, para que você possa também fazer suas pesquisas. Billy Graham diz assim: mas nem sempre Deus decide curar. Como já disse, é um trecho do livro. Não acho nas Escrituras provas de que é da vontade de Deus curar todas as pessoas de todas as doenças. Olha o que Billy Graham fala. Quer ver um exemplo? John Knox. John Knox foi um reformador escocês do século XVI. Ele foi um grande homem, um homem de oração. Porém, ele tinha muitas enfermidades e ele pedia cura e Deus não curava ele, porque Deus queria usar ele na fraqueza dele. Olha que interessante isso. Então, é importante que nós entendamos esse processo. Quem tem o dom de curar? Qual é a área na igreja que será mais útil? Olha, irmãos, se você tem dom de curar e não lidera célula, fale logo para algum líder de célula, faça um evento evangelístico lá e me chame. Deus tem me usado através da cura. Faça eventos evangelísticos, ore por cura. Eu tinha uma ovelha, ela agora mudou de igreja, né? Porque casou e mudou de igreja. Eu tinha uma ovelha, irmãos, ela tem esse dom. E aí o que eu fazia? Berenice vai lembrar disso. Aí a gente fazia eventos de evangelismo e eu convidava as ruas ali ao redor daquela casa e trazia enfermos e tal, e eu colocava ela lá para orar. E as pessoas eram curadas. Ué, irmãos, eu não tenho o dom de curar. Se ela tem, eu tenho o dom de ensinar. Então, quer dizer, nós podemos juntar os nossos dons e fazer uma grande obra para Deus. Não é? Isso é tremendo. Vamos então para o último dom. Para a gente poder, antes de ir para o último dom, deixa eu ver aqui se há alguma pergunta. Houve aqui alguns comentários. Deixa eu ver aqui. Pastora Roseli está dizendo: Deus está arando a terra, depois vem a semente e as colheitas. Kekel lá de Recife disse assim: isso é lindo, eu tenho um sentimento tão diferente em relação ao dinheiro. O dinheiro é para usufruir, mas é muito gratificante servir. Que bênção. A Cristiane está dizendo que isso está acontecendo com ela. Olha que tremendo. Bênção isso, né? Isso é tremendo, gente. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não tem pergunta. Então vamos para o nosso último dom. Dom de milagres. A palavra milagres, são 3 conjuntos de palavras para formar a palavra milagres no hebraico. Mas no grego essa palavra é semeion, que significa algo que aponta ou indica
uma coisa muito especial, uma atividade, um prodígio. Olha que interessante, tá? Um prodígio, ou seja, é algo que causa perplexidade, algo que causa perplexidade, tá? É uma exibição de muito poder. Essa é o significado da palavra milagre. O que é o milagre? Um milagre é o acontecimento que o poder que o poder de nenhuma lei física pode produzir. Eu vejo muitos cristãos orando: Senhor, faz um milagre na minha vida, que o meu patrão dobre meu salário. Querido, isso não é milagre, não. Milagre no sentido bíblico, no sentido do texto, é algo que a lei física, o poder da lei física não tem como agir. Aí há uma necessidade de uma exibição divina. Entende? Isso é milagre. Nós temos vários milagres no Novo Testamento, vários. No Novo Testamento já vemos esse poder agindo na vida do ser humano, né? No nascimento de Jesus foi um milagre, né? Vindo de uma virgem, algo realmente milagroso. A vinda de Jesus já foi um milagre. E a volta de Jesus também será um milagre, porque quando ele voltar, todo olho verá. E ele chamará o meu nome e o seu nome, e estaremos com ele eternamente para a glória do Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus! Estamos aguardando esse grande dia, o grande dia do poder, da exibição do poder de Deus. Irmãos, Deus, quando exibe o seu poder, o homem fica sem reação. A única reação que o homem tem é se prostrar, é as pernas baterem uma nas outras, porque o poder de Deus é uma exibição de muita maravilha, de muita majestade. Sabe, irmãos, o nosso Deus é um Deus poderoso. Nós não precisamos andar de cabeça abaixo porque não temos um dinheiro, porque não temos condição, porque talvez fracassamos ali e tal. Meu querido, minha querida, você serve um Deus que exibe o seu poder, um Deus que é majestoso, que é poderoso, que é soberano, que é o seu refúgio, que é a sua fortaleza, um Deus que te guarda, um Deus que te salvou mesmo sem você merecer, criatura. Entende, irmãos? O nosso Deus, a própria salvação é um milagre. A própria salvação é um milagre. Eu gosto demais de falar desse assunto, né? Por isso que meus olhos enchem de lágrimas, porque é maravilhoso. Nós vivemos todos os dias um milagre, irmãos. Todos os dias. Há milagres extraordinários e há também milagres ordinários. Nós vemos o controle absoluto de Deus em todas as coisas da nossa vida. Jesus fez vários milagres. Ele transformou água em vinho. Ele alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Ele pegou, irmãos, altas ondas no mar sem prancha. Isso é um milagre. Sem se molhar. Ele ressuscitou Lázaro da morte. Ele pescou 153 grandes peixes sem se molhar. Ele ressuscitou o filho da viúva. Ele acalmou a tempestade. Ele alimentou 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixes. Ele secou uma figueira infrutífera. Olha, são vários milagres. Ao longo da história nós percebemos vários milagres. Hoje nós não temos tanta exibição de poder assim. Eu acredito que uma das coisas que tem contribuído para que esse dom não tenha encontrado evidência no nosso meio é por causa da motivação errada, é por causa também da soberba, é por causa também do orgulho de querer ganhar dinheiro em cima. Irmãos, com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Mas esse é um dom que raro, eu diria um dom raro. Os que possuem esse dom, esse grande dom, eles são submissos a Deus e eles devem. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que tem esse dom, que é o Benny Hinn. Benny Hinn tem esse dom. Eu já vi alguns seminários deles, é tremendo, irmãos, é milagres mesmo, milagres. Eu sei que houve alguns exageros por parte dele, mas recentemente agora
ele tem crescido muito no conhecimento e no equilíbrio a respeito desse dom. Paulo, embora Paulo não mostre ou não dê tanta evidência a esse dom como nós vemos, por exemplo, o de línguas ou de profecias, fato é que esse dom está em operação. Ele está, tá? Porém, deve ser para a glória de Deus e somente para Ele. Amém, irmãos? É isso aí. Falamos então de todos os dons aqui espirituais. Existe aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Pastor Giovanni está falando que você é um exemplo de um milagre. Glória a Deus, amém. Deixa eu ver aqui. Ok, tudo bem. Não tem pergunta. Ok, então. Beleza, vamos encerrar aqui então, gente. Muito obrigado. Eu quero que você fique com esse estudo no seu coração e fique com uma palavra final. Seja cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que exala os dons, é uma pessoa que flui nos dons, é uma pessoa que busca a palavra de Deus, ora, é uma pessoa que gasta tempo em oração, em dedicação aos estudos das Escrituras. Faça isso. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que fala de Deus para as outras pessoas. A própria palavra de Deus diz que quando nós compartilhamos hinos, salmos uns com os outros, nós somos cheios do Espírito Santo. Deus quer te encher. Deus quer reavivar o seu dom. Talvez os seus dons, né, todo esse estudo aí, você identificou alguns dons e você sabe que você precisa reavivá-los. Deixa eu te contar algo. O Espírito Santo quer reavivar o seu dom. Deixa ele trabalhar na sua vida. Flua sem medo. Israel, eu tenho medo de fazer isso e se der errado. Não pense assim. Deixe Deus fluir. Irmão, se eu pensasse assim, eu não estaria aqui falando para você hoje, usando a internet. Eu não estava fazendo isso hoje, né? Deus quer te usar. Seja canal de Deus na tua igreja, no corpo de Cristo e no seu trabalho, onde quer que você esteja. Seja bênção na vida de Deus, na vida das pessoas. Nós poderíamos depois falar também, eu tenho um estudo aqui também, que é desse material, esse material aqui, em Cheios do Espírito, que Deus me deu há 5 anos, ele fala da pessoa do Espírito, o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Nós falamos dos dons. De repente nós poderíamos falar uma série aí sobre as 9 características do fruto do Espírito. Acho que vai ser revelador também, quem sabe? Vamos orar por isso, né? Vamos orar. Me dê mais uma semana de folga. Quem sabe na outra semana a gente começa mais uma série de lives, né? Obrigado, gente, por tudo. Vamos fazer o seguinte. Você vai mandar o seu e-mail no meu direct do Instagram. E eu vou lhe mandar no seu e-mail o teste dos dons espirituais, tá? No meu direct você manda seu e-mail e aí você vai receber o seu teste dos dons espirituais. Qualquer dúvida você pode me procurar no Instagram ou você pode também me encontrar no YouTube, @israelmeire, ou também no WhatsApp, tá certo? Gente, muito obrigado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pastor Giovanni está dizendo que bênção são essas lives. Pastor Israel tem aprendido muito a respeito dessas administrações. Que o Senhor te engrandeça muito em nome de Jesus. Amém. A Berê está dizendo obrigado por ser instrumento de despertamento a todos. Obrigado, Berê. Kekel está dizendo excelente, Pastor Israel. Que o Espírito Santo continue direcionando a sua vida. Muito obrigado a todos então. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Mande as lives. Estão no meu feed. Compartilha, pessoal. Marca os seus amigos, seus contatos lá nos comentários. Faça isso. Eu geralmente percebo uma dificuldade enorme das pessoas marcarem as outras, para as outras pessoas também serem edificadas. Vamos fazer isso. Se cada um de vocês aqui marcar 3, 4 pessoas em cada live, imagina a quantidade de pessoas que vai ser abençoado. Foi bênção na sua vida? Então, abençoe a vida de alguém. Abençoe pelo menos 3 pessoas, marcando nos comentários. Tá certo? Bênção. Deus abençoe vocês. Obrigado, Gabigol. Obrigado aí, Juliana. Obrigado a todos. Um grande abraço. Fiquem com Jesus. Deixe seu e-mail lá no meu direct. Tchau, gente. Um abraço. Amém.